Oi, sou a Bruna e hoje a gente vai ter a nossa quarta aula de espanhol. A aula de hoje também é bem tranquila, como as outras têm sido já, né? São conteúdos simples e fáceis que são mais para você decorar mesmo, sabe? São mais regrinhas para você decorar. A aula de hoje é sobre eufonia, tá? Que é uma eufonia? Sonoridad agradable que resulta de la acertada combinación de los elementos acústicos de las palabras. Tá? É o som agradável, que é um resultado de uma combinação de elementos acústicos das palavras, tá? Tem 3 regrinhas só, tá? Pra gente tá decorando, né? E a gente vai ver essas 3 regrinhas. A primeira regra é quando a gente tem um substantivo feminino e singular, tá? Tem que ser feminino e singular, que começa com A ou com HA sendo tônica, ou seja, sendo a sílaba mais forte da palavra, a gente usa o artigo neutro eu. Eu não, eu, tá? A gente usa o artigo eu, que a gente viu lá nas primeiras aulas, que é neutro, tá? E daí aqui a gente tem uns exemplos, né? Que é el hada madrina es buena e el agua de río no es limpia para beber, que é a fada madrinha é boa e a água do rio não é limpa para beber, tá? Daí aqui tem, ó. No entanto, quando temos palavras que começam com A ou com HA, mas não são tônicas, tá? A regra não se aplica. Então, mantém-se o artigo lá, tá? Igual aqui no exemplo. Hacemos panes com la harina blanca. Como esse A de arinha não é a tônica, é o lá, tá? Bem tranquilo. A segunda regra é que, ó, antes das palavras que começam com I ou com HI seguida de consoante, tá? O HI seguida de consoante, a gente substitui a preposição Y por E. Isso serve para evitar um choque vocálico, né? A cacofonia ao pronunciar a palavra, bem como não pronunciar os pares como se fossem nomes compostos, tá? Como se fosse uma coisa só. Aqui a gente tem um exemplo, que é hijo e padre são bonitos. E se fosse ao contrário, né? Seria padre e hijo são bonitos. O E por quê? Porque hijo é H-I e consoante, tá? Então, aí, quando a palavra é HI consoante, a gente usa o E. Ou quando a palavra começa com I, a gente usa o E, porque senão ia ficar padre e hijo, né? Padre e hijo não fica bom da gente ouvir, tá? Inteligente e lindo. Se fosse ao contrário, seria lindo e inteligente. Por quê? Por causa do I no começo da frase, da palavra, tá? Então, quando tem I ou quando tem HI, a gente, HI seguido de consoante, a gente muda para a letra E não para a Y, né? Que é o Y. A gente tem aqui um ou seja. E antes de I e HI mais consoante, tá? Tem uma exceção a essa regra, que ela não se aplica quando existe uma interrogação. Quando existe uma pergunta, você esquece a regra, tá? A gente tem o exemplo aqui, e Igor, né? E Igor. E a última regra, como eu disse, são 3 regrinhas e são bem tranquilas e são bem básicas, tá? A terceira regra é antes de palavras iniciadas por O ou HO, substituímos o O por U, tá? Esse O é de OU, tá? Ó, holandês ou belga, tá? Holandês ou belga. Aí, se fosse ao contrário, seria belga ou holandês, tá? Esse O é de OU, tá? Puedes pintar ojos ou bocas.
puede pintar bocas u ojos, tá? Pode pintar olhos ou bocas, ou pode pintar bocas ou olhos, tá? Pronto. Muito tranquilo, muito simples mesmo, tá? É bem tranquila para decorar mesmo as regrinhas e a gente vai usando no dia a dia. E os exercícios eu vou deixar, né? Vai ter algumas palavrinhas ali que você pode até confundir, mas eu vou estar explicando bem certinho. É isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Bem rapidinho. Até demais para o meu gosto. Então, tchau. Até a próxima.